Olá, gente. Eu aqui estou para falar um pouco do Hospital Antônio Targino, tá? Eu estou indignada com o Hospital Antônio Targino. O meu pai, precisou ir ao hospital, né? E eu levei ele para o Antônio Targino particular com medo de levá-lo para a UPA, né? Porque a gente sabe que o atendimento na UPA é precário. E como ele era idoso, eu levei para o Antônio Targino. Infelizmente, eu errei também, né? Por quê? Esses hospitais, eles estão crescendo, né? São hospitais particulares, estão crescendo. À custa, gente, do mísero dinheiro de nós, trabalhadores assalariados, certo? O Hospital Antônio Targino tem alas para tudo quanto é nível social, tá? Então ele está crescendo tanto que ele tem alas para todos os níveis sociais, certo? E a gente se engana, porque acha que eles vão tratar você bem, que os médicos ali têm amor ao ser humano que está ali procurando, né? O ser humano indefeso, o ser humano, né, já caidinho por conta da enfermidade, pedindo socorro. Gente, é muito dolorido, muito dolorido. Meu pai era um homem ativo, um homem idoso de 83 anos, mas não parecia, muito ativo. Um homem que cuidava da minha mãe é muito frágil, ele cuidava da minha mãe. A gente, aqui em casa, a gente vem ficar um tempo com minha mãe todos os dias e ele nos ajudava. Era um homem super ativo. Mas um dia ele ficou constipado, não conseguia defecar. Então ele já estava há 4 dias sem defecar. E a gente levou ele para o Antônio Targino para que ele fizesse uma lavagem. Foi essa a intenção, porque a gente, como não faz medicina, a gente não entendia bem. Só que quando chegou lá, a gente falou para a médica, e ele falou também, que ele sentia, a médica perguntou, o que é que você sente? Ele disse, eu sinto falta de ar, eu não consigo respirar. À noite eu não consigo dormir porque eu não consigo respirar. A médica mandou fazer um eletro, ligou ele lá nas máquinas, né? Mandou fazer um eletro. Ele fez o eletro, o rapaz lá fez o eletro. Quando o rapaz fez o eletro, né, que chegou o resultado chegou que ele já tinha sofrido infarto, certo? Mas a médica não disse pra gente. Ela simplesmente disse, seu pai tem um problema cardíaco. Só isso. E ela não teve coragem de nos informar direitinho, de passar toda a informação e dizer assim, olha, eu vou chamar agora um cardiologista. Se no hospital tinha cardiologista, porque minha irmã perguntou, doutora, aqui no hospital tem cardiologista? Ela disse, tem. Se precisar, eu chamo. Ela não chamou. Simplesmente colocou meu pai num soro, né? Nós pagamos uma lavagem para meu pai, certo? Porque achando que também era constipação. E quando ela ligou o meu pai lá na máquina, aquela máquina que mede a saturação e tudo de coração, e o rapaz tirou a saturação dele estava baixa, gente. Estava 78. E a gente falou com o enfermeiro, né, sobre a saturação. Ele disse, a gente vai ver, vamos pegar o resultado do eletro e a gente vai ver. Com o tempo, né, com bastante tempo, saiu o resultado do eletro, certo? Ele fez exames de sangue e fez o eletro. Aí, o que acontece? A médica, em vez de falar pra gente o que aconteceu no eletro, tá aqui, ó. Tá vendo? Antônio Targino. Em vez de falar o que aconteceu no eletro, não. Simplesmente ela não falou com palavras que a gente pudesse entender. Ela não falou, certo? E o meu pai estava
com um problema sério. Porque pelo que eu pesquisei, nunca mais, e agora eu já sei o que acontece com os meus elétricos, porque agora eu pesquisei. Pelo que eu pesquisei lá no YouTube, um médico cardiologista explicando direitinho como ler um eletro, tá aqui. Essas partes aqui diz que o paciente está gravíssimo, ele precisa urgentemente ser tratado, porque senão ele vai evoluir para uma pneumonia, né? Pode morrer. Mas a médica não precisava nem olhar isso, porque o médico já tinha colocado aqui, o que fez, que olhou o eletro, ele já tinha colocado aqui, ó, a interpretação do eletro. Olha a interpretação do eletro, tá vendo aqui? Então, o que diz essa interpretação? Diz o seguinte: fibrilação arterial com resposta ventricular rápida. Arritmia ele tava, né? Só que eu não sabia. Ele não disse pra gente que tava com arritmia, só faz dizer que tava com falta de ar. Desvio do eixo esquerdo, bloqueio do ramo esquerdo, que isso aí é um perigo. Ou seja, ECG anormal. A médica viu isso, gente, e não nos disse nada. Não nos explicou. Porque se ela tivesse dito assim, vou mandar um cardiologista descer. Ou se ela não tivesse mandado o cardiologista descer, porque não tinha cardiologista, ela tivesse dito, olha, vem amanhã de manhã para você ser atendido pelo cardiologista. Ou vá no João 23 agora. Ou procure um cardiologista da sua confiança para ele ser acompanhado, que ele vai precisar. Simplesmente ela disse, olha, ele tem um problema cardíaco, ele precisa de ser internado. Tudo bem, precisa de ser internado. Aí ela disse, você pode interná-lo? Pode, tem condição? Eu disse, não, doutora, não tenho condição. Então, o que é que você vai fazer? Você vai levar o seu pai na UPA, porque ele precisa ser internado. Eu disse, ok, agora a senhora, por favor, faça um relatório do que está acontecendo com o meu pai, para poder a gente levar ele na UPA e ser atendido, porque a UPA é um sufoco. Ok, ela fez isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela fez isso aqui. Em nenhum momento desse texto, ela colocou a questão cardíaca do meu pai. Em nenhum momento desse texto, colocou a questão cardíaca. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na UPA, eles não se importaram com a questão cardíaca. Minha irmã mostrou o eletro, eles erraram também, porque minha irmã mostrou o eletro, e o médico também não se importou com a situação. Do mesmo jeito foi no trauma. Minha irmã mostrou o eletro, ela não se importou com o eletro e fez outro eletro e também não se importou com o eletro que foi feito lá. A médica do Antônio Targino errou porque ela não colocou aqui a situação cardíaca do meu pai. Se ela disse que ele já tinha sofrido um infarto, era para ela ter colocado. Ela não colocou. Então, o meu pai morreu por conta dessa médica aqui. O meu pai morreu por conta dela. Porque ela podia ter nos orientado direito e ela não nos orientou. Simplesmente deu alta ao meu pai e pronto. Certo? Então, é isso. Eu estou indignada. O nome dela, eu não vou dizer para vocês, porque eu ainda vou resolver isso aqui com o Hospital Antônio Targino, mas tá aqui o nome dela. E eu vou exigir os meus direitos, tá certo? Então é isso, gente. A gente não pode ficar calada diante das injustiças, porque é por isso, por vergonha, por timidez e por dizer, não, já morreu, deixa pra lá, que o nosso país está do jeito que está, certo? Os nossos hospitais estão do jeito que está. Tudo caindo reboco, né? Como trauma. Tudo caindo reboco. E o pessoal continua indo para lá e ninguém diz nada. É por isso que estamos também com hospitais particulares como o Antônio Targino, fazendo o que está fazendo, colocando médicos recém-formados, médicos que eu nem sei se são formados, não vou julgar aqui porque eu também não sei, sem saber ler um eletro. E quando lê um eletro,
não faz aquilo que deve ser feito, que é medicar o paciente ou orientar a família do paciente, certo? Então, são médicos que não têm amor à vida, médicos que não estão nem aí, né? Médicos que ficam o tempo todo nas redes sociais, não pesquisam, não vão atrás de aprender e aí ficam fazendo besteira, cometendo erros absurdos, porque isso aqui é um erro que não deveria ser cometido, tá certo? Então, fica aqui a minha indignação contra o Antônio Targino, tá bom? É isso aí, minha gente. Então, quando vocês forem para o hospital, não confie porque é particular. Não confie. Faça todos os tipos de pergunta ao médico, tá certo? Sem falar que a gente chegou lá no Antônio Targino no final da tarde, saímos de lá 2 horas da manhã, certo? Deixamos lá um valor de mais de R$ 500, só para meu pai fazer uma lavagem e tomar um soro e fazer o eletro, só isso. Deixamos lá mais de R$ 500. É isso. E eu fico indignada. Fica aqui a minha indignação e em breve, quem sabe, eu dou a resposta a vocês a respeito desse vídeo. Tchau. Boa noite.